Gratidão, namastê, um dia abençoado. Vamos colocar a coluna o mais ereta possível. Indicadores e polegares unidos em Yana Mudra. Cresce, topo da cabeça para o céu. Solta o ar soltando os pesos, qualquer mala, qualquer estresse, qualquer preocupação. Vai soltando ar, solta toda a preguiça, toda a consciência na respiração. E vamos dar continuidade à aula passada, nos conectando com o nosso coração, com a nossa criança interior. Observe como está a sua criança interior. Todos nós temos a criança, o guerreiro, temos vários aspectos em nós. Krishna, por exemplo, que representa todo o encantamento, toda a felicidade do universo. No épico hindu, o Mahabharata, Krishna aparece para Arjuna como um guerreiro. Então, nós temos em nós a nossa criança e também temos um guerreiro, uma guerreira dentro de nós. Então, vai se conectando com o seu coração, expandindo no chakra cardíaco. Solta o ar do jeito que tiver que sair, seja pela boca, seja pelo nariz, seja soltando um som, deixa o ar sair. Suavemente, vamos trazer as mãos em Kali Mudra, purificando o nosso coração de qualquer mágoa, de qualquer tristeza. Abrindo o nosso coração para o amor incondicional, para a coragem, para a fé, para a força. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Om. E unindo as mãos, descendo a cabeça na direção das mãos, conectando a mente com o seu coração. E devagar, vem voltando a cabeça, entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas para fora, inspira e cresce lá para o céu, estica. E devagar, vamos torcer para um lado, a mão oposta desce no joelho, a mão do joelho vai para o alto, estica para o céu. E respira umas 2 ou 3 vezes, abrindo espaço no coração, no ombro. Se puder, dá máxima esticada na próxima inspiração, cresce para o céu, estica no centro. Gira o tronco para o outro lado, a mão oposta ao joelho desceu. A mão do joelho vai para o céu e cresce lá para o alto. Quem puder, olha para o céu. E desde que não tenha muita dor aí no pescoço. Mas se puder, você muda a perspectiva, que a gente fica o dia inteiro olhando para frente e para baixo. Vamos olhar um pouquinho para o céu. E na próxima inspiração, volta e cresce no centro. Se puder, as duas mãos vão para o alto, cresceu, esticou. E solta. Abriu os braços para trás. Desce os ombros. Desfaz a posição das pernas. E vamos ficar em pé. Então, cada um dá aí seu jeitinho. Ficou em pé, solta um pouquinho os joelhos. Afasta um pouquinho os pés e vamos para a purificação da mente, das vias respiratórias. Traz de novo as mãos em Kali Mudra. Vamos dobrar um pouquinho os dois joelhos. E sempre que a gente faz o Kali Mudra, é na intenção de cortar, de libertar. Então, a gente dobra um pouquinho os joelhos e vamos em inspira, estica. Isso, se quiser movimentar um pouquinho os pés,
movimenta, expulsa o ar pelo nariz e vai se libertando de tudo que te prende, tudo aquilo que te limita, que poda, que, digamos, te castra, vai cortando, vai eliminando, e isso com rajas kapalabhati, expulsando o ar pelo nariz. Ótimo, e quando terminar, inspira, estica lá para o céu e dobra os dois joelhos, flexiona o tronco, solta a cabeça. Dobra um pouquinho os dois joelhos, solta a coluna. Solta tudo, solta a cabeça. Soltou e devagar subiu, ficou em pé, vem subindo, desenrola a coluna, ficou em pé. E devagar, pés paralelos, um pouquinho afastados além do quadril, gira os braços, um giro pequeno. Vai abrindo o coração, abrindo os braços, e se tiver tudo bem, vamos ampliar o giro. Solta as articulações dos ombros. Você pode ir devagar para não dar treque nos seus ombros, sem descer o queixo. Isso, girou algumas vezes para trás, girou uma vez o contrário, de trás para frente. Soltou os ombros, afasta mais os pés. Inspira, estica os dois braços para o céu, estica, entrelaça, estica os braços, entrelaça os polegares, solta o ar, estica os braços para o lado. Vai esticando, barriga para dentro, estica, 1, 2, 3. Inspira, volta, cresce no centro. Solta o ar, estica lá para o outro lado. 1, 2, 3. Inspira, volta, cresce. Solta o ar, desce uma mão na cintura e alonga para o lado, solta, sem dor. Quem pode escorrega a mão pela perna e solta a cabeça. Sem dor, vai soltando o corpo, soltando a cabeça, trabalhando o elemento água, os rins. Inspira, vamos para o céu, estica, abre espaços. E solta o ar, troca para o outro lado. E alonga. Alonga para o lado, se puder, a mão escorrega e solta a cabeça, solta o pescoço. Soltou, inspira, vamos para o céu, esticou lá para o alto. Puxa para o céu, solta o ar, gira os braços para trás, apoia as mãos na lombar, contrai glúteos, vê se dá para olhar para o céu, mas sem largar a cabeça. Você não larga a cabeça para trás. Você cresce atrás do pescoço, desce os ombros, vê se consegue olhar para o teto. Respira abrindo o seu coração. Respira pelo nariz, solta o ar do jeito que tiver que sair. Se tiver tudo bem com a lombar, aí você pode ir para trás. As mãos vão escorregando atrás dos joelhos. E se tiver tudo muito bom, você pode soltar a cabeça lá atrás na última. Na inspiração veio para o céu, volta reto, massageia a lombar, aproxima um pouquinho os pés, dobrou os dois joelhos, apoia as mãos nos joelhos e cresce a coluna. Estica a coluna. Estica, procura esticar os braços, vai esticando a coluna e vai puxando a barriga para dentro. E sem descer a cabeça. E agora vamos para a purificação do aparelho digestivo, purificação emocional. Então a gente inspira, estica os braços, cresce a coluna. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. E sem ar, suga o abdômen até aparecer suas costelas. Então não dá para falar e fazer, mas repetindo, você inspira, solta o ar, contrai o abdômen, puxa a barriga para dentro. Agora, sem ar, sucção abdominal. Sem ar, puxa até aparecer as costelas.
Quando precisar respirar, relaxa, respira e repete mais uma vez. Solta o ar, contrai o abdômen sem ar, sucção. Ficou sem ar, puxando o abdômen para dentro e para cima. Sem ar, quando terminar o ciclo em andamento, vamos descansar de novo, descendo o tronco lá embaixo. Os joelhos continuam dobrados, solta a cabeça. Solta os esforços. Depois dobra um pouquinho os dois joelhos e subiu. Isso, sobe devagar para não ter tontura. E em pé, afasta mais agora os pés. O seu pé direito virou completamente para fora. O calcanhar do pé que virou para fora, se você traçar uma reta, para no meio do pé de trás, no arco. Ou você coloca a mão no joelho, ou cotovelo no joelho, lembra de não afundar. Estica o braço na diagonal. Cresce o pescoço, não cai dentro do ombro. Você pode olhar para frente, esticar a lateral, a diagonal. Se tiver tudo muito bom, você olha para a palma da mão de cima. Estica, puxa a barriga para dentro, vai esticando essa lateral. Isso. E vamos continuar a nossa purificação emocional. Inspira, estica esse braço, solta o ar, vê se a ponta dos dedos vem no chão, mais ou menos perto do pé, e a mão que está no joelho, o cotovelo que está no joelho, vai para trás e para o alto. Vê se consegue olhar para a mão lá do alto. É uma torção. Isso. Agora vê se dá para esticar a perna. Puxa a barriga para dentro. Abre as costas, cresce o pescoço e vai lá para o céu. Excelente. Vê se dá para esticar bem a perna, barriga para dentro, abre as costas, abre o coração, cresceu o pescoço. Solta o ar, desce a mão na perna. As duas mãos na perna que virou para fora. Faz um apoio, um tripé, puxa a barriga para dentro, vê se dá para você olhar para frente, abrindo o coração, levando os ombros para trás. É possível abrir a sua garganta nessa posição? Vê se dá. Se não der, você olha para o chão, cresce sempre o pescoço. Se puder, você olha para frente. Quem tiver mais flexibilidade, pode colocar a ponta dos dedos no chão. Olhou lá para frente, abriu a garganta, o coração, barriga para dentro, solta o ar, flexiona, vê se a cabeça vai no joelho. Solta o tronco, cresce a coluna toda para o pé. Soltou a cabeça, cresceu a coluna toda para o pé, dobrou esse joelho, apoia as mãos no joelho, inspira, sobe e vira o pé reto. Terminou, posição inicial. Isso, solta os ombros e vamos para o outro lado. O outro pé virou completamente para fora. Vê se o calcanhar está alinhado com o arco do pé de trás. Quem colocou a mão no joelho, repete. Quem colocou o cotovelo, repete. Estica o outro braço. Isso. Isso. Para colocar o cotovelo, tem que afastar bem os pés. Para colocar a mão, aí já não precisa afastar tanto. Olha para frente, ou quem pode, olha para o alto, vai esticando essa lateral do tronco, da coluna, puxando a barriga para dentro,
Inspirou, esticou e solta o ar, desce a mão perto do pé, barriga para dentro. E a outra mão vai para o céu. Vê se consegue olhar para a mão, abre as costas, abre o coração. Se tiver tudo muito bom, vê se dá para esticar a perna. E vê se consegue olhar. Isso, se a mão não vai no chão, pode colocar na perna, mas se puder, a mão no chão, estica a perna, barriga para dentro, abriu as costas, abriu o coração para o céu. Solta o ar, desce a mão na perna, as duas mãos na perna, puxa a barriga para dentro e vai abrindo o seu coração. Inspirou, abre a garganta, abriu o coração. Quem colocou a ponta dos dedos no chão, repete. Quem olhou para o chão, repete. Quem olhou para frente, repete. Deu a máxima, solta o ar, flexiona, vê se a cabeça vai na direção do joelho, solta o pescoço. Soltou o pescoço, dobrou esse joelho. Inspira, empurra o chão com o pé, subiu. Chegou lá no alto, girou o pé, solta os ombros, solta tudo, solta as falanges, as dobrinhas, soltou. E quem pode pular, pula. Quem não pode pular, aproxima os pés. Solta o tronco, os braços no elefante. Agora relaxa bem os ombros. Se você tiver espaço, segurança, você pode acelerar esse giro. Quanto mais rápido você gira, mais alto vão seus braços. Isso. Solta bem os braços, é fé. Postura do elefante é um exercício de fé. Hastinasana. Quem acelerou devagar vai diminuindo. Vai devagar, diminuindo, diminuindo até parar. Observa os braços, se estão soltos. Devagar, pés paralelos. E imagina que vamos fazer. Meu mestre, falecido mestre, ele dizem, né, que viemos dos macacos. E ele disse que o macaco evoluiu de tanto bater no coração. Então, vamos seguir evoluindo no coração, que o ser humano, a gente está precisando muito abrir o nosso coração. Então, vamos inspira e solta um som pela boca. E vai batendo no peitoral, deixa ressoar. Mais duas vezes. Inspira. E uma última vez, agora com a ponta dos dedos. Inspira. Ótimo, ótimo. E digamos que ainda ficou algum nó no nosso coração e a gente quer desatar os nós. Então a gente fecha os polegares dentro das mãos, inspira e desatando os nós, vamos abrir os braços e soltar um som. Ah! Abrindo os dedos, eleva o queixo. Então, mais algumas vezes. Então, você inspira, tensionou e abre, desatando os nós. Isso. E capricha. Mentaliza, família. Mentaliza que você está agora desatando o último nó. Então, você inspira, mentaliza que você vai desatar o último nó. Ah,
Ótimo. E o mantra do coração, do Anahata Chakra, é Yam. Então vamos vibrar. Yam, yam. Gira os braços. Yam, 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 yam. Ótimo, aproxima os pés e agora vamos soltar os ombros. Então, os joelhos estão frouxos, então você leva os ombros nas orelhas e despenca. Você solta o ar pela boca e inspira. Estica as pernas, ombro nas orelhas e solta. Vai soltando. Enfim, a ideia é soltar os ombros, solta os ombros nas orelhas e solta os ombros. Quem tem problema na coluna não pula, deixa só o joelho frouxo, vai soltando os ombros. Quem puder pular, solta, solta as malas. Quem pode pular, pula. Quem não pode, se respeita. Parou tudo. E agora para o nosso equilíbrio. Quem tem dificuldade de equilíbrio, coloca uma mão na parede. Quem pode, faz. Mas a ideia é tirar a mão da parede. Então, parecido com a postura que a gente fez na aula passada, parece a árvore, mas não é exatamente a árvore. A mão vem por dentro do joelho dobrado, afasta o pé para o lado e vê se dá. Então, a diferença é que na árvore o pé toca na perna, aqui o pé está voando. Ah, eu tô com uma calça super larga. Mas vê se dá para você abrir o joelho para o lado, olhar para frente, crescer para o céu. Isso, respira umas 5 vezes. Os dedos do pé estão apontando para o chão. Fica um pouquinho. Isso, deu a máxima, solta o ar, autocontrole, vem voltando, solta um pouquinho tudo, alinhou tudo no centro e troca a perna. A mão vai por dentro do joelho, abriu o joelho para o lado, cresce a coluna para o céu. Mantém, abrindo o joelho, crescendo a coluna para o céu, os dedos do pé apontam para o chão, olha lá para o horizonte e continua. E deu a máxima, cresce, topo da cabeça para o céu. Soltou o ar, autocontrole vem voltando, solta tudo. E agora, a mesma coisa que a gente fez, só que agora a gente vai mudar o nosso ponto de vista. Que em vez de olhar para frente, agora a gente vai olhar para o lado por cima do ombro. Você muda o foco. Olha para o lado e vai crescendo toda a coluna, tudo, até o pescoço, quando solta a barriga para dentro. E vai expandindo a sua luz. 3, 5 respirações. Bom, nem todo mundo eu consigo olhar, mas parece que está tudo bem. Devagar, vem voltando, solta um pouquinho e troca. Alinhou tudo no centro e troca. Mesma coisa, abriu, cresce a coluna, vê se dá para olhar para o lado que está a sua mão, o lado oposto ao da perna. Opa! E vai crescendo para o céu, abrindo o seu coração e mudando o foco. Isso, tenta olhar lá para o lado onde está a sua mão. Isso, e vai crescendo, vai expandindo a sua luz, mudando o foco da mente. E respira e vai abrindo o seu coração. Ótimo. E as mesmas 5 respirações. Deu a máxima.
E soltou o ar, vem voltando. Devagar voltou, soltou tudo e já indo para o chão. Então, afasta um pouquinho os dois pés, inspira, estica para o céu, barriga para dentro, solta o ar, cresce, cresce toda a coluna para os pés, solta a cabeça, puxa o tronco entre os dois joelhos, solta bem a cabeça, solta o tronco e devagar vamos dobrar os dois joelhos e subir a cabeça. Joelhos no chão, subiu o tronco, estamos nos joelhos, os joelhos um pouquinho afastados, um joelho do outro, sem dor, contrai glúteos, vê se dá para crescer o seu pescoço para o alto e, digamos, para trás. Zero ruga no pescoço, família. Cresce a cervical. Desce os ombros, cresce o pescoço, contrai glúteos. Se der para olhar para o teto, muito bom. Se você puder avançar, contrai bem glúteos, vê se as mãos vão nos calcanhares. Você tem aqui três possibilidades. As mãos podem ficar na lombar mesmo. A intermediária dobra os dedos dos pés. As mãos vão nos calcanhares. E a mais avançada, peito dos pés no chão. E na máxima, podemos soltar a cabeça lá atrás. Postura do camelo Ustrasana. Isso. Quem está com um problema no pescoço, cresce o pescoço. Ótimo. Devagar, vem voltando, massageia a lombar, apoia as mãos no chão, junta os pés, junta os dois joelhos, olha lá para frente. E cresce a parte anterior do tronco, alonga, solta o ar, flexiona. Você pode fazer apoio para a cabeça. Quem não precisa do apoio para a cabeça, testa no chão, mãos perto dos pés. Relaxa a lombar e o pescoço. E solta. Isso, quem precisar fazer apoio para a cabeça, faça. E vai soltando a lombar, solta o pescoço. E devagar vai desenrolando a coluna. Ergue de novo o quadril. E o pé direito vai lá para frente. Subiu os braços do guerreiro, da guerreira, só que aqui a gente hoje está com os dedos bem abertos, desce os ombros, eleva um pouquinho o queixo. Se tiver tudo muito bom, você pode chegar o quadril para frente e olhar para o céu, abrindo o seu coração, alongando a virilha. Se não der, não faz. Ótimo. Inspira, volta, estica tudo para o céu. Solta, gira os braços para trás, volta o pé, volta o joelho. Trocou. Agora o outro pé, o outro joelho foi para frente. Subiu os dois braços, abre os dedos para liberar a energia. Você pode ficar por aqui mesmo, abrindo o coração, descendo os ombros, crescendo o pescoço e respirando. Se tiver tudo muito bom, aí é que o quadril vem para frente e você abre bem o seu coração para o céu.
Respira umas 3 ou 5 vezes. Abrindo a parte anterior. Ótimo. Inspira, foi para o céu, estica para o alto agora, voltou o quadril. Solta, abrir os braços para trás, volta a perna, juntou os pés, afasta os dois joelhos, mãos no chão, desceu o quadril, pés unidos, joelhos afastados, abriu a garganta, solta o ar, cresce. Estica a coluna, vê se o coração vai no chão e coloca a bochecha no chão ou nas mãos. Solta o corpo. Postura da criança, solta o pescoço. 1 minuto. Relaxa, derrete. Quem está com a bochecha no chão, troca a bochecha, solta o corpo. Então, deu mais ou menos o mesmo tempo. E vamos esticar o corpo. Estica o corpo, deita de costas, barriga para cima. E deitou de costas, sacode os pés, sacode as mãos. Afasta o pé do outro, solta tudo, solta os joelhos, solta os punhos, afasta os pés, dá uma boa sacudida nas pernas e nas mãos, nos braços. Isso, que é muito bom para o coração, soltou tudo e abraçou os dois joelhos, joelhos dobrados, pés no chão, as mãos perto dos calcanhares. Então, a gente vai fazer uma purificação, Rajas Kapalabhati, aquela que a gente expulsa o ar de uma vez, só que o movimento do corpo, a gente vai subir na ponte, como se fosse uma ponte, digamos, agitada, digamos assim. Então, é Rajas Setubandhasana, alguma coisa assim. Então, as mãos perto dos pés, a gente inspira com o quadril no chão e solta o ar de uma vez, projetando o quadril para o céu. Assim, eu vou mostrar 3 vezes. Inspira embaixo, subiu. Inspirei, desci, solta o ar de uma vez, subiu. Desceu na inspiração e vai algumas vezes. Isso. Umas 5 vezes, pelo menos. Isso. Vê se dá para fazer. Isso. E vai liberando energia. Ótimo. Agora, se você puder acelerar, agora você acelera. Assim, ó. Isso. E estou fazendo esse movimento com a respiração. Expulso o ar na subida do quadril. Fez umas 5, 10 vezes. E desceu o quadril, abraça os joelhos nos ombros. Afasta os dois joelhos. Você pode até juntar os pés e afastar os dois joelhos. Vê se os pés vêm na direção da cabeça.
Ótimo. Uma mão em cada pé, uma perna estica, pode ser para o lado, com a mão no pé. Fazer um pouco de alongamento aí da perna. Inspirou, esticou na máxima, solta o ar, dobrou e troca. Umas 3 respirações, pelo menos, com a perna esticada. 3 a 5 respirações. Com a mão no pé, estica a perna, estica o braço, deu a máxima, soltou o ar, desceu. E agora vê se dá para esticar as 2 pernas, pés um pouquinho afastados. E pé afastado é para facilitar. Vê se consegue aproximar agora os pés. Estica bem as pernas. Puxa a barriga para dentro. Vê se os ombros voltam para o chão. Devagar desce os braços no chão. Afastou um pouquinho os pés. Gira os pés. Solta as articulações, os tornozelos. Girou para um lado, gira para o outro. Depois dedos para o céu, depois calcanhar para o céu 3 vezes. E se der, se o seu pescoço estiver bom, você pode, sem período, você pode subir o seu quadril, apoie as mãos e ver se os pés vão para trás. Os pés afastados é mais fácil e é mais light para o seu pescoço. Se você aproximar os pés, fica um pouco mais forte a postura, sem sobrecarregar o pescoço. Alongou a parte posterior do corpo, vem devagar, voltando o quadril para o chão. E abraçou os 2 joelhos no peito. Sem dor, desce, abriu o braço esquerdo, desce os 2 joelhos para o lado direito. O braço direito empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai lá para o lado esquerdo. Respira. Solta o ar, torce. No máximo, torceu. Inspira, volta para o centro. Abraçou os 2 joelhos e troca. Abriu o braço direito, desce os 2 joelhos para o lado esquerdo. Joelhos para um lado, a cabeça para o outro. Mantém o ombro no chão, vê se o joelho vai no chão e vê se a orelha vai no chão do lado oposto. Deu a máxima, devagar inspirou, voltou. E joelhos dobrados, pés no chão, mãos perto dos calcanhares, sobe o quadril agora. Você pode subir só um pouquinho ou subir bastante, entrelaçar os dedos das mãos nas costas. Subiu na máxima, soltou o ar, desceu, abraçou novamente os joelhos e junta a sola dos pés na borboleta e relaxa os braços. Solta o corpo todo. Abre os braços, abrindo o seu coração. E devagar vai esticando uma perna, estica a outra perna, vai dando todos os ajustes. O tapete aqui está compartilhado. E vai entrando em Shavasana. Vai soltando o seu corpo,
Dê todos os ajustes e vai entregando o seu corpo para a terra. Respire, solta o ar, solta o corpo. E vai soltando ar, entrega tudo para a terra. Dos pés até a cabeça, entrega o corpo todo. E procure se conectar com seu coração. Você vai respirando. E a luz rosa do amor incondicional vai se expandindo por todo o seu ser. Todo o seu ser emanando a luz rosa do amor. E faça uma respiração profunda. Sente a saliva, mexe os dedos dos pés, dedos das mãos. Vai aproximando as mãos do corpo, vai se tocando. Espreguiça para um lado, espreguiça para o outro lado. Vai espreguiçando, dando um belo sorriso, sentindo o seu ser transbordando amor. E no seu momento, gira o corpo para o lado, se sentindo amada, protegida, amparada. E devagar apoia as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Qualquer posição que você sentar, coluna ereta, uma pausa meditativa. Podemos até fazer o Shiva Mudra ou as palmas das mãos abertas, ou a esquerda embaixo, dorso da direita por cima. Cresce a coluna, respira livremente. E procure respirar a partir do seu coração. E visualize todo o seu ser vibrando na luz rosa do amor incondicional. Lembrando que a energia do amor é a energia da conservação do universo, a conservação das coisas maravilhosas que existem nesse universo. E suavemente vamos trazer as mãos em Padma Mudra, Mudra de Lótus. E vamos vibrar Om Mani Padme Hum, um mantra da joia de lótus que cada um é. Inspira. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om
E unindo a ponta dos dedos, agradeça por todo o amor que temos para compartilhar. Fazendo um agradecimento pessoal e no seu momento, abrindo bem os braços, amor, 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 e se dando um belo abraço, família. Muito amor, muito perdão, muita paciência, perdão com a gente mesmo, gratidão. Namastê, família. Muita luz, amor, amor, infinito amor.